Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui dos Literatos. Hoje eu vou interpretar um poema para vocês que é componente de diversas listas de vestibulares, que pode aparecer na sua prova, no seu vestibular, na sua prova de Enem e tudo mais. Hoje eu vou interpretar um poema do Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. E este poema é um poema chamado Buscando a Cristo, certo? É um soneto que está na estrutura tradicional. 2 quartetos, 2 tercetos, rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. Essa é a estrutura de rimas que nós temos dentro deste soneto do Gregório de Matos. Antes de começar, eu vou pedir para você uma gentileza. Clica aqui já para você poder fazer a sua inscrição no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, porque você sabe que neste canal só há conteúdo dedicado à literatura, beleza? Então vamos começar? Eu espero que essa interpretação ajude você. Eu tenho o poema aqui, eu vou ler e vou dizendo para você cada nuance desse poema, o que é que você tem que interpretar. Bem, o que é que nós precisamos antes de começar a leitura desse poema? Lembrar que nós estamos diante de um poeta que pertence ao barroco brasileiro. Lembrar que o barroco é uma estética que representa muito o dualismo, né? Aquele conflito entre corpo e espírito, claro e escuro, como era próprio dessa estética. Bem, vamos ao poema. Buscando a Cristo, Gregório de Matos. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois, para perdoar-me, estáis despertos, e, por não condenar-me, estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido, para ungir-me. A vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Muito bem. Aqui nós temos um poema que basicamente traz um eu lírico que está num momento de oração, certo? É como se fosse uma prece. Então você tem a imagem de Cristo crucificado e o eu lírico falando com esse Cristo crucificado, como numa prece, como numa oração. E ele diz, porque ele está buscando a Cristo. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos. Então ele está falando sobre os braços sagrados de Jesus, que estão descobertos, né? Estão sem túnica na cruz. Que, para receber-me, estáis abertos. Quer dizer, esses braços, e aqui ele está trabalhando quase com uma personificação, porque ele está usando a conjugação do estais aqui com o vós, ele está trazendo aqui a ideia de que os braços estão abertos para recebê-lo. E, por não castigar-me, estáis cravados. E quando ele fala por não castigar-me, ele não está falando castigar unicamente o eu lírico, mas sim por não castigar a humanidade, recuperando a ideia de que Jesus morreu pelos pecados do homem. E por isso que os braços estão cravados, porque ele não usou os braços para castigar, apenas para mantê-los abertos e receber. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, quer dizer, ele vai correndo, né? Aqui você tem uma elipse do verbo correr, ele não precisa repetir, ele vai correndo aos divinos olhos, e esses olhos estão eclipsados. O que é o olho eclipsado? Ele está quase escondido. E ele está quase escondido de tanto sangue e lágrimas abertos. Por quê?
para perdoar-me, estáis despertos. Esses olhos estão despertos para perdoá-lo. E por não condenar-me, estáis fechados. Novamente, ele está trazendo aqui a noção barroca da antítese. Porque se você analisar, desperto e fechado apresentam ideias contrárias. Isso é o que nós encontramos, por exemplo, de característica barroca dentro desse poema. O fato de você ter uma antítese dentro do texto. Essa antítese que dialoga tão bem com a estética barroca. E ele recupera a ideia da estrofe inicial. Pelo fato de perdoar, os olhos estão despertos, mas por não condenar, eles estão fechados. A vós pregado os pés, por não deixar-me. Então, ele vai correndo a esses pés, porque esses pés não o deixaram. A vós sangue vertido para ungir-me, para que ele seja ungido com o sangue de Cristo. A vós cabeça baixa, para chamar-me. Então, ele está pegando aquela imagem extremamente sofrida da crucificação e está reconstruindo essa imagem. Ele está removendo o sofrimento como se ele justificasse o que está acontecendo ali. Os pés pregados estão ali porque ele não quer deixá-lo. O sangue vertido não é para outra coisa senão para ungir a humanidade. A cabeça baixa não é porque ele está fraco, mas é para chamá-lo. E veja, diferente de uma cabeça elevada, ele não estaria olhando para o céu, e sim estaria olhando para os homens. O que casa muito bem com a ideia do perdão de Cristo, que é o perdão para a humanidade, olhando para a terra, para os homens. A vós, lado patente, quero unir-me. Eu quero me unir a vós. A vós, cravos preciosos, esses cravos, os cravos da cruz, quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Então, ele diz aqui, o eu lírico diz no fim, que ele quer ficar praticamente atado na cruz junto com Cristo, pois está buscando a Cristo. Essa é uma perfeita representação do que nós tínhamos no barroco brasileiro, tá? Essa estética que trazia contrastes. O mesmo poeta que escrevia poesia profana também escrevia poesia sacra. E isso está bem claro na história do Gregório de Matos Guerra. E é por isso que nós consideramos esse poeta um poeta de natureza barroca. Eu espero que esta interpretação tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais de como é que nós enxergamos, nós professores de literatura, como é que nós enxergamos as características de uma estética literária dentro de um texto. E eu espero que essa interpretação ajude você na sua prova, no seu vestibular. De mais a mais, eu desejo ótimos estudos, que você faça sua inscrição e que continue assistindo aos vídeos do nosso canal. Um grande abraço, até a próxima, leia sempre!